Enquanto estava caminhando de volta para o quarto, ouvi a porta do banheiro rangendo lentamente. Me voltei para aquela direção, e estranhamente, a porta estava abrindo, bem devagar, como se alguém que eu não podia ver estivesse empurrando. Moro em uma fazenda antiga que herdei de família, e nunca havia presenciado nada fora do normal por aqui. De alguns tempos para cá, minha esposa e filhos começaram a relatar algumas coisas estranhas, mas por ser cético, não acreditava em nada, até mesmo dizia que eles deveriam parar de ver filmes, pois estava afetando a sanidade deles. Praticamente todos os dias, pelo menos um deles dizia ter visto ou ouvido algo, mas na minha cabeça, era tudo imaginação. Os relatos mais constantes eram sobre vozes chamando seus nomes, aparentemente vindo de lugar nenhum, portas que apareciam abertas inexplicavelmente, e o principal desses relatos, um homem aparecia em pé na frente da casa, parado e olhando para baixo, durante a noite. Apesar dos relatos de todos eles serem bem parecidos, eu não acreditava. Após os eventos que vou relatar a partir de agora, foi quando eu deixei o meu ceticismo de lado. Em uma madrugada tão comum quanto as outras, onde só o que se ouvia era o próprio som da noite, eu acordei com o barulho de uma porta rangendo, abrindo os olhos em uma espécie de susto. Inclinei um pouco o corpo, espiando a porta, e achei de onde vinha aquele barulho. A porta estava abrindo lentamente, mas estranhamente não senti nenhum vento que pudesse fazer aquilo, além de eu ter certeza de que a deixamos fechada, sempre deixávamos. Me levantei e fui até o corredor fora do quarto, para verificar se não foi alguma das crianças que tinha acordado, mas não parecia ser o caso, o que me fez ficar apreensivo, afinal, nós realmente sempre fechávamos a porta do quarto. Vendo que não encontraria uma resposta para aquilo, voltei para a cama, e logo peguei no sono. O dia seguinte passou, assim como a noite, e diferente de antes, não presenciei nada fora do normal. Agora, já haviam passado 2 dias do acontecido, e mesmo assim, aquilo ainda não saía da minha cabeça, eu continuava pensando que algo estava estranho, mas não sabia dizer o porquê. A hora de dormir chegou, e dessa vez, todo o meu ceticismo sumiu por completo, eu tive uma experiência realmente estranha. No meio da madrugada, acordei para ir ao banheiro, abri a porta do meu quarto, fiz o que tinha que fazer no banheiro e voltei. Enquanto estava caminhando de volta para o quarto, ouvi a porta do banheiro rangendo lentamente. Me voltei para aquela direção, e estranhamente, a porta estava abrindo, bem devagar, como se alguém que eu não podia ver estivesse empurrando. Dei alguns passos até lá, para segurar e fechá-la de vez, e então, voltei para o meu quarto. Estava dando a volta na cama, indo para o lado onde eu deito, e quando passei na frente da janela, dando uma olhada rápida lá para baixo, algo me chamou a atenção. No meio do escuro, onde algumas árvores tampavam a claridade da lua, tinha uma silhueta de um homem em pé, parado, parecia olhar para baixo, estava bem de frente da entrada da casa. Queria saber quem era aquele estranho na minha residência, então me virei, e desci as escadas, tentando ser o mais silencioso possível. Cheguei na porta, e abri o mais rápido que pude, no intuito de surpreender quem quer que fosse, mas a surpresa foi minha. Não tinha absolutamente ninguém ali, apenas as cercas e toda a vegetação de sempre. Saí da casa, lentamente, me preocupando em fechar a porta, e dei mais alguns passos para frente, olhando de um lado para outro, na tentativa de achar aquele estranho. De repente, ouvi um objeto caindo dentro da minha casa, o que me fez olhar para trás atento. E de certa maneira, um pouco assustado, tudo estava muito misterioso. Mas foi aí que as coisas pioraram. No momento que eu me virei, a porta da casa estava aberta, sem eu nem sequer ter ouvido qualquer passo nas tábuas do chão. Ela simplesmente abriu. Fiquei alguns segundos parado e pensativo, tentando achar alguma explicação. Talvez tenha ventado forte e eu não ouvi, mas o vento não viraria maçaneta, não fazia sentido. Mesmo sendo inexplicável, precisava checar se alguém havia invadido a casa, então entrei, andando na ponta dos pés, procurando fazer o mínimo de barulho. Me certifiquei de ter fechado bem a porta, e comecei a olhar para os cantos da casa, pensando por onde começaria a procurar. No momento em que eu me virei para a cozinha, ainda parado na frente da porta, avistei um homem em pé ao lado do fogão.
Ele estava de costas e parado, de uma maneira sombria. Quando dei o primeiro passo na direção dele, na intenção de descobrir quem era e o que queria, aquele homem se desfez, na minha frente, em um piscar de olhos. De repente, tudo que minha esposa e filhos falavam, me veio à cabeça. Eu sempre dizia para eles que era tudo imaginação, mas também seria imaginação minha? Sem saber o que fazer, me virei para olhar o resto da casa, incrédulo com o que eu tinha visto, e novamente, a porta da entrada estava aberta de maneira inexplicável. Me certifiquei de trancar novamente, e investiguei o resto da casa, e realmente não tinha ninguém. Essa noite, eu não voltei a dormir, acabei ficando acordado para ter certeza de que ninguém entraria. Eu não sei dizer o que foi tudo aquilo, quem foi aquele homem ou como as portas abriam dessa maneira, mas felizmente, nunca mais tive uma experiência tão assustadora como essa. Ainda ouço portas abrindo e fechando pela casa durante a noite, mas não posso ter certeza de que é obra do sobrenatural ou não.